A gente vai apresentar aqui hoje 2 exemplos de escolas que estão funcionando como recreação e as gestoras dessas escolas vão falar com a gente como é que foi implementar esses protocolos, como é que foi treinar as equipes, como é que foi a aceitação das crianças menorzinhas mesmo, às vezes até 1 aninho de idade, em relação a esses protocolos. Mas a gente vai fazer isso depois da apresentação da doutora Tânia, porque como a doutora Tânia é uma médica infectologista, membro do CIEVES, né, que é o Centro de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, ela participou da confecção do protocolo que vai ser adotado em todas as escolas de Minas, independente de serem escolas públicas ou privadas. Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento a respeito de protocolos. Eu vi que durante a live da doutora Carolina apareceram muitas dúvidas sobre protocolos, então eu sugiro que a gente preste bastante atenção, que a gente absorva o máximo de informações, porque nós temos hoje aqui uma verdadeira expert no assunto para poder falar com a gente sobre protocolos. Doutora Tânia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Quero aproveitar aqui para agradecer novamente ao Cinep, que é o patrocinador do nosso evento, a Gelar, que era odontologia, a Lucismeia Reis, a Casa, a Inovar, IPEM, Cicobi, Skippers, Ciop e o Salão Scov, que estão nos patrocinando e permitindo que estejamos todos aqui hoje. Doutora Tânia, é com você, muito obrigada mais uma vez, fique à vontade e, pessoal, aproveitem aí. Bom, então, gente, boa noite, né? O meu nome é Tânia, eu sou médica infectologista, de adulto. Eu trabalho, então, no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Participei ativamente, né, da construção do Plano Minas Consciente e nós trabalhamos com todas as emergências em saúde pública da Secretaria Estadual de Saúde. E eu vou falar para vocês, então, um pouco sobre o protocolo, tá? Então, esse protocolo vem sendo construído. O protocolo vem sendo construído desde o ano passado, né? Então, ele teve uma revisão agora em janeiro por um grupo técnico, do qual a doutora Carolina constituiu este grupo. Este trabalho foi entregue, então, para a Subsecretaria de Vigilância em Saúde e agora a equipe técnica da SES está tentando adaptar o protocolo, né, junto com as medidas do Plano Minas Consciente. Com relação ao quadro clínico da doença, eu não vou falar, que eu acho que já está bem adiantado, e acho também que a doutora Carolina já falou bastante, né? Vou passar isso aqui. A questão de que por que as crianças, né, desde quando começou a pandemia na China, então já se observou isso, que as crianças elas tinham, né, um número bem menor do que a população adulta, não se sabia por quê naquela época, mas então tem várias teorias, né, da questão imunológica. Muita gente também acreditava que, como as crianças já estavam mais expostas aos coronavírus, né, na infância, justamente por causa da escola, elas seriam mais protegidas, que elas teriam uma melhor imunidade, né? Mas, na verdade, a gente não está bem esclarecido isso, tá? Com relação aí, né, que a doutora Carolina também já falou, da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, então, a doença é mais rara em crianças, a gente tem menos óbitos em crianças, de 38 mil óbitos ocorridos no estado, apenas 86 são em crianças menores de 19 anos, mas em outubro de 2020, então, foi identificada nessa síndrome. É uma síndrome que aparece depois que a criança tem o coronavírus. Muitas crianças vão ter a síndrome e não vão ter um quadro clínico agudo, assim, né, inicial, do coronavírus. Elas são, às vezes, têm sintomas leves ou são assintomáticas, e depois elas apresentam esse quadro. A gente faz, né, a suspeição diagnóstica porque ela teve contato com alguém que teve o coronavírus de forma confirmada. A doutora Carolina explicou que tem o tratamento, né, que tem a imunoglobulina. Aí, infelizmente, eu não sou tão otimista como ela, porque a gente vive tendo problema deste medicamento no estado. É um medicamento muito caro, né? Quem fornece
é o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde também comprou esse medicamento para estar ajudando no tratamento, justamente porque ele é muito caro. Desde que o Estado comprou, a gente não tem mais estoque praticamente, a gente agora só tem o do Ministério, e justamente porque as pessoas pararam de doar sangue, né, a imunoglobulina ela é feita, então, do plasma, do sangue, a gente tem, às vezes, dificuldades até na fabricação. Então, só mostrando aqui, né, ela vai aparecer com manchas, e todo um quadro clínico específico, que aí também ela já falou. Então, em Minas Gerais, hoje, né, no dia de hoje, nós temos 325 crianças notificadas com a suspeita dessa síndrome inflamatória multissistêmica. Desses casos, 162 foram descartados, somente 103 foram confirmados, e 3 crianças, né, evoluíram para óbito devido a essa síndrome no estado, tá? Então, aqui mostrando nos gráficos aqui, né, a gente tem a doença que chama Kawasaki em criança, que a doutora Carolina sabe muito melhor do que eu. Ela é mais comum nas crianças abaixo de 4 anos, mas mostrando aqui também nesse gráfico nosso que mesmo tendo, né, essa relacionada à Covid, que é muito semelhante a essa doença que a gente chama de Kawasaki, continua, né, a prevalência aí nas crianças até os 4 anos de idade, provavelmente porque aqui também o Kawasaki, que já ocorria mesmo antes da pandemia, algumas vezes vai ser confundido com esta síndrome, porque, né, como a gente tem uma alta ocorrência da Covid, né, um número grande de transmissão dentro do estado, então muitos casos vão se confundir um pouco, né? Estou passando essa parte aqui, agora eu vou entrar exatamente no plano, tá? Esse plano, então, ele é, né, um plano, ele não é obrigatório, tá? O município, né? Eu acho que isso aqui, nas questões da Covid, né? Muitos municípios têm as regras deles, eles só não podem ser menos restritivos do que as regras do Estado, tá? Então, é um plano que, conforme a doutora Carolina já disse, né, que, se aplicado corretamente, seria, né, a escola um ambiente mais seguro, às vezes, do que a casa das pessoas. Mas, para aplicar o plano, ele não é complicado, ele é simples, mas é preciso, né, que as pessoas, então, elas estejam preparadas. É recomendado pelo Ministério da Saúde que se tenha, né, comissões para aplicação destes planos dentro das escolas, e não se enganem, né, as pessoas não estão preparadas para estar aplicando este plano. A gente tem que estar trabalhando junto com as escolas, né, a gente tem um programa da saúde, que é o o Programa de Saúde na Escola, em que a Secretaria Estadual de Saúde ela está pensando, então, né, em estar fazendo essa parceria com estudantes da área da saúde, principalmente de medicina e enfermagem, que poderia estar ajudando neste treinamento, tá? Então, o que a gente coloca aqui é claro que esse plano ele vai abranger todas as instituições de ensino, não só, né, as crianças, mas também para os adultos, tá? E aí visando a retomada segura, então, né, das atividades de ensino. Então, o que o plano vê? Aqui talvez esteja pequeno para ler. Então, a gente tem regras que são específicas, já são as mesmas que a gente já usa, né, para vários estabelecimentos. A questão da metragem, né, se é 2 metros, se é 1 metro, se é 1,5 metros. O CDC ele coloca, né, 6 fits, que é uma outra medida que vai dar em torno de 1,87 m, por isso que se usa arredonda e usa 2 metros. A doutora Andréa falou que eles mudaram para 1 metro, mas a situação epidemiológica deles, né, já é bastante diferente da nossa, né? Eles têm grande parte da população vacinada. No estado de Minas Gerais, continua 1,5 m a distância, né? Aqui tem vários fatores. O melhor mesmo são 2 metros. Existem vários trabalhos científicos falando que de 1 metro para 2 metros a gente reduz substancialmente a transmissão, porque é uma transmissão que a gente chama que é por gotículas, né? Tradicionalmente a gente considera 1 metro, mas para a Covid os trabalhos mostram que essa transmissão é mais segura com 2 metros, considerando, né,
mas que 1,5 m já seria bastante adequado. E considerando as circunstâncias, as crianças menores e todas as outras coisas, então, foi colocado como 1,5 m. Então, sempre ali na escola, né, as crianças, os colaboradores, todo mundo deveria estar sempre uma pessoa a 1,5 m da outra. Como é que você faz isso? Em todos os ambientes da escola, então, a gente teria que marcar, né, ou com fitas ou com outros marcadores, essa distância. Na entrada, na sala de aula, em todos os locais da escola. A questão do fluxo da entrada e da saída também, né, isso está previsto no protocolo, que cada pessoa, então, desde a portaria, né, até os ambientes internos, elas deveriam estar, né, para manter essa distância de 1,5 m, teria que ter uma pessoa mais ou menos a cada 2,5 metros quadrados. A questão, né, da disponibilização para a higienização das mãos, ter o álcool em gel logo na entrada da escola. Seria importante também, né, que dependendo do tamanho da criança, ou se é um adulto que vai para uma instituição de ensino, ele mesmo já levar o álcool em gel 70%, né? É claro que na escola tem que atentar, né, a questão aí de segurança, também a altura, né, se a criança vai ter, alcançar esses dispensadores e treinar as crianças para isso. Ter comunicação interna, que pode ser por som, por cartazes, né, para estar lembrando as pessoas de fazer tipo do que tem no aeroporto, né? É recomendado realizar a higienização frequente de todos os objetos que tenham contato com os alunos e com os colaboradores, aí conforme a recomendação do fabricante. A questão da ventilação, né? Sempre que possível, deixar janelas abertas para estar circulando o ar, isso é muito importante, né? Também outra coisa, né? A luz ultravioleta, ela é também um importante combatente dos vírus, então as atividades que puder ser ao ar livre, né? Principalmente se tiver na luz solar, ajuda bastante, né? E também está realizando a limpeza frequente aí dos locais, tá? Então, essas são as regras gerais dentro da sala de aula. Então, o que pede, né, é que depois de cada turno faça a limpeza, né, a desinfecção desta sala. Então, teria que passar álcool em todas as carteiras, nas cadeiras, né? É importante a gente manter a criança num lugar fixo. Eu estou falando criança aqui, mas é o aluno, né? Então, a pessoa, o que a gente recomenda é que todos, né, na mesma turma, tenha aula na mesma sala e que as pessoas utilizem as mesmas carteiras durante todo o período, né? Se eu sentei numa carteira, eu fico naquela carteira durante todo o período de permanência na escola. Então, se tiver que mudar de sala, é melhor que seja o professor. É claro que, exceto nas aulas de laboratórios ou aulas de disciplinas específicas. E se o aluno, então, tiver que sair da sala e ir para um laboratório, né, de química, para alguma outra coisa, então é solicitado que ele faça a higienização das mãos ao sair daquele ambiente para entrar no outro ambiente. Também, né, para evitar o uso do armário compartilhado, se tiver armário, tá? Com relação aos brinquedos, então, o que pede é que, nesse período, né, da pandemia, é que não levem brinquedos para as escolas, que os pais não mandem brinquedos para a escola, tá? Que sejam utilizados, então, brinquedos que estejam na escola. Mas é importante, então, que esses brinquedos sejam lavados com água e sabão, né? Se puder usar, friccionar o álcool gel antes e depois do uso, ou seja, é toda uma higienização que a gente já deveria ter mais ou menos no nosso dia a dia, né? De estar limpando esses brinquedos e tudo. E os que não puderem ser higienizados, né, não devem ser utilizados. Isso aí, se não tiver jeito, não utilizar. E restringir também, né, o uso de itens coletivos, como computador, caneta. As crianças, né, às vezes elas ficam emprestando o lápis, a caneta, a borracha, então não ter esse tipo de comportamento de ficar emprestando os objetos de uso pessoal. Então, né, isso é importante. Com relação aos sanitários, né,
Então, observar nos sanitários as condições de higiene, né? Se naquele sanitário, então, tem que ter sabão líquido ou álcool em gel, toalha descartável, lixeira com pedal, né? Também controlar o fluxo de entrada nos sanitários, né? Limitar, pode entrar no sanitário lá 2 ou 3 crianças, ou 5, dependendo do tamanho do sanitário, desde que permaneça 1,5 metro de distância. E as crianças menorzinhas, né? Auxiliar, então, na questão de higienizar as mãos, tá? Intensificar a higienização destes sanitários pelos funcionários, né? Com a utilização dos EPIs que eles já usam de rotina, não tem nada de especial nisso, claro, desde que eles usem esses EPIs, né? E disponibilizar nos sanitários também cartazes, né? Com um visual bacana, que a criança veja, que ela consiga entender, para a higienização das mãos e o uso de máscaras. Outra coisa é a questão dos refeitórios e cantinas, né? Então, é recomendado que, preferencialmente, as crianças levem, né, o lanche de casa. Nós sabemos que nem sempre isso vai ser possível. Então, se tiver que usar refeitório ou cantina, então é igual em restaurante, né? Igual a gente vê que a gente tem nos restaurantes quando nós estamos com essas medidas de distanciamento social. Então, não pode ter sistema de self-service enquanto durar a pandemia, né? Se tiver que servir o alimento, é recomendado, então, que um funcionário, usando o EPI adequado, sirva o alimento para as pessoas, né? Aí tem gente que fala, né? Até está isso nesse primeiro, numa versão do nosso do protocolo, que seria melhor que a criança fizesse a alimentação dentro da sala de aula. Isso é discutível porque o ideal, né, que ela faça a refeição, o lanche dela num ambiente aberto. Se tiver que ser na cantina, que essa cantina esteja bem ventilada, porque dentro da sala de aula também é complicado, porque quando a gente está falando que a criança está ali a uma distância, que uma carteira está 1,5 metro da outra, as crianças estão de máscara. Se for para tirar a máscara, né, para fazer a alimentação, então nós não recomendamos que seja feita dentro da sala, né, que ela seja feita num local fora da sala, de preferência ao ar livre, se for possível. É claro, gente, cada escola, cada instituição de ensino vai ter que adaptar as regras à sua realidade, né? Isso aqui não é uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo, mas tem os critérios mínimos, tá? Então, aqui também tem as regras para a questão do uso do refeitório, né? Então, a gente pede exemplos práticos para tirar aquelas coisas de uso comum, né, como saleiros, para não ficar compartilhando, né? Manter o distanciamento, sempre pedindo para estar mantendo esse distanciamento, usar as normas, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o preparo dos alimentos, que isso já é de rotina, não precisa de ficar falando. Então, o, e aí também, né, a questão das mesas e das cadeiras, está mantendo a distância, né? Então, sempre que for ao refeitório, ir as crianças da mesma sala, da mesma turma, para não fazer aglomeração, para não misturar muita gente. Então, as regras estão todas escritas. A questão dos bebedouros, tá? Isso aqui é importantíssimo. Então, gente, aqueles bebedouros, né, que a pessoa vai lá, coloca a boca, isso de jeito nenhum. Isso tem que ser lacrado. Então, só pode servir água, né? Pode manter o bebedouro, mas desde que tenha um copo descartável, tá? E que ele seja higienizado com muita frequência. Então, aquele bebedouro que aperta com o dedo e coloca a boca, a gente pede para não, de forma nenhuma, ser utilizado, e se nenhum ambiente, inclusive nas escolas, tá? Então, essa questão aí do bebedouro tem que prestar atenção, né? Deixa eu ver aqui. Aí as bibliotecas e brinquedotecas também, né? Tem aquela questão assim, gente, eu vi alguns protocolos de algumas escolas que eles falam o seguinte, eu achei uns interessantes, até de umas escolas de São Paulo, que quando a criança for entregar o livro, né, o aluno foi entregar o livro,
que aí o bibliotecário receba esse livro com luvas e que esse livro fique lá parado durante 6 semanas, durante 6 dias, numa estante separada. Não precisa disso tudo, não. Né? A transmissão por objetos, assim, ela não é uma transmissão muito importante. Eu acho que se entregar e deixar, né, de 24 horas já está bom para manusear depois, não precisa deixar lá 6 dias parado, não, mas tem protocolos, vocês vão ver, quando a gente olha os protocolos que as escolas fizeram, eu gosto muito de olhar para ver o que eles estão fazendo, então tem essas coisas, mas não tem, não significa que a criança não possa pegar o livro e levar o livro e entregar o livro, tá? É só manter medidas de limpeza, de rotina, né? É, a, a, dessas questões aí. E na biblioteca é a mesma coisa. Pode frequentar a biblioteca? Pode, mas aí manter sempre a distância, né, que a gente coloca aqui de 1,5 de uma pessoa para outra. Com relação aí a fraldários e berçários, né? No caso de creches de educação infantil, né, durante os horários de descanso, então, os berços, os colchonetes, eles devem se manter afastados, né, obedecendo ao distanciamento recomendado entre eles, e recomenda também higienizar e desinfetar a superfície de trocadores, né, de fraldas após cada utilização, que já deveria ser feito de rotina, bem como realizar o descarte correto das fraldas e materiais usados. Isso já é o que deveria ser feito, né, em todas as escolas, antes e depois da pandemia. Não tem nada de novo nisso. Mas é só para recomendar para intensificar isso. E aqui vem, né, talvez o grande problema da abertura das escolas, e por vários motivos, né, a questão aí quando a gente fala, então, das crianças, é uma coisa, quando nós vamos falar dos colaboradores, que são os professores, os funcionários das escolas, os parentes que vão levar as crianças nas escolas, que vão buscar. Então, aí aqui tem toda uma população adulta envolvida nessa questão da reabertura das escolas, né? Que a criança não sai andando sozinha e chega lá na escola e fica na escola sozinha, né? Então, tem toda uma população adulta envolvida neste processo, e talvez aí esteja um dos grandes, né, assim, das grandes preocupações de retorno às escolas, e que a gente percebe também que esses colaboradores, né, nós participamos de muitas reuniões, eles também são relutantes por vários motivos, e daí tem essas questões, né, que tem no protocolo, então, a orientação específica para os colaboradores, né? Então, aqui tem todas as regrinhas também, tá? Para os colaboradores, né? Então, primeira coisa, na escola, né? Não ficar fazendo muita reunião, priorizar reuniões à distância, né? Utilizar os equipamentos de proteção individual de acordo com a atividade exercida, né? Higienizar as mãos com frequência, né? Os equipamentos que eles vão usar, não cumprimentar as pessoas, né, com toque físico, os colegas, os colaboradores, os alunos, né? Claro que tem situações especiais, que são os alunos especiais, mas evitar o que a gente já está evitando mesmo, que é aperto de mão, abraço, beijo, tá? Com relação, né, às questões, se ele apresentar qualquer sinal e sintoma respiratório, a gente vê nessa pandemia, e às vezes até os nossos colegas profissionais de saúde, eu já vi muita gente sentar perto de mim e falar assim, isso é uma alergia, eu estou com uma alergia, e depois faz o exame e é Covid, né? A outra coisa, que também vale para os alunos, tá? Manter os cabelos presos, não utilizar bijuterias, joias, anéis e outros adereços, por quê? Se a pessoa enche a mão de anel, coloca um relógio no antebraço, né, e vai higienizar as mãos, não vai ficar bem higienizado. Então, o que a gente pede é que não use mesmo, né, para não ficar usando esse tipo de coisa assim, que vai dificultar a higienização das mãos. E as pessoas do grupo de risco, né, que aí são as pessoas com doenças crônicas, a questão da idade, né, essas pessoas, os obesos, elas realmente, né, o recomendado ainda que elas permaneçam em casa.
Eu vou só fazer um parênteses aqui, porque se a gente pegar a situação da pandemia, hoje, maio de 2021, ela é muito pior do que era em maio de 2020, tá? A gente tem uma circulação muito maior do vírus neste momento do que a gente tinha na mesma época no ano passado ou até no segundo semestre do ano passado. Então, essas pessoas elas não devem, né, estar fazendo o trabalho presencial, elas devem priorizar então o trabalho, né, à distância. E aí a questão, né, da utilização da máscara, ela é recomendada para todos os profissionais, né? E a questão aí das crianças também, o CDC coloca 2 anos, a Organização Mundial da Saúde coloca 5 anos, e eu acho que eu não sou pediatra, né, mas eu tenho filho, eu acho que uma criança, né, acho que talvez até a partir dos 4 anos de idade ela consiga usar máscara, menor do que isso é difícil, mas o que eles colocam aqui, está no nosso protocolo, é que né, para as crianças menores de 2 anos, não exigir a máscara. Para as outras, eu acho que tem que avaliar que também as crianças são diferentes entre si, né? Algumas vão se adaptar e outras não. E aí, então, esses colaboradores, né, tem se ficarem doentes também, né, não obrigá-los a trabalhar, eles não vão trabalhar. No caso de ter Covid, eles ficam afastados por 10 dias, desde que estejam há 24 horas assintomáticos, então isso aí é muito importante. Se o colaborador também for, né, os professores e funcionários forem em contato de uma pessoa com Covid, eles também devem ficar afastados durante 14 dias. Então, essa regrinha básica, quem é doente, quem já ficou doente, fica afastado 10 dias. Quem é contato, fica afastado 14 dias. As pessoas confundem isso um pouco, né? E aqui vem a orientação, então, para os pais e para os alunos, né, os responsáveis. Então, a escola deve, né, estar oferecendo para os pais, para os alunos e para os responsáveis as orientações sobre os sinais e sintomas de Covid, tá? É, a doutora Carolina já falou também, eu vou só reforçar, né, orientar, não encaminhar a criança com coriza, com tosse, com obstrução nasal, com qualquer sinal e sintoma, né, que possa ser sugestivo de Covid ou de uma infecção respiratória, por mais leve que seja, tá? Não mandar essa criança para a escola. Às vezes é um final de semana, né, chegou um domingo à noite, a criança ficou assim na segunda-feira, não levar a criança para a escola. E a escola também vai ter que ter essa compreensão, né, que nós não estamos vivendo numa época normal, né, de saber que essa criança não está indo, porque ela vai estar com sinais e sintomas respiratórios. E aí, numa situação dessa, a criança só deve voltar para a escola se ela melhorar completamente e fica a critério da escola solicitar ou não uma avaliação médica e uma liberação médica, né? E os pais, eles devem monitorar a saúde do filho, né? O material que for mandar para a escola, fazer a higienização deste material, né? A questão também, né, de ensinar para os filhos a etiqueta da tosse, o que é isso, né? Tossir, são coisas simples, né? Dentro do antebraço, para dentro do antebraço, né? Ensinar isso para as crianças, principalmente para as menorzinhas, ensinar que depois que tossir, né, para não tocar os olhos, o nariz antes de lavar as mãos, são coisas, gente. E a gente que trabalha em saúde pública, a gente vê assim, as coisas mais simples, às vezes, são as mais difíceis de serem implementadas, que as pessoas talvez achem que aquilo é banal e dão pouca importância. Mas se a gente tomar essas medidas aqui, isso faz uma diferença enorme na nossa vida, não só na pandemia, mas também para sempre, né? Que são medidas que nós deveríamos estar fazendo no dia a dia. Então, ensinar para as crianças, para não ficarem abraçando, né, umas crianças com as outras crianças, para não ficar tocando nas outras crianças. Né, se o aluno também, se o estudante, ele é contato de um caso positivo, na casa dele, algum parente próximo dele ficou com Covid, né, então também os pais devem ter consciência de estar afastando essa pessoa, comunicar à escola, né, para afastar essa criança ou estudante durante 14 dias, né?
Com relação aos uniformes, né? O ideal, então, nesta fase da pandemia, é que, né, esses uniformes sejam lavados com mais frequência do que anteriormente. E aqui, eu acho que aí as escolas vão ter que ser mais flexíveis, principalmente as escolas públicas, porque não exigir que a criança vá de uniforme a semana inteira, porque às vezes os pais não têm tantos uniformes e não têm condições de estar lavando tantos uniformes assim todos os dias. Mas então pensar nisso aí, né? Que é mais importante a criança ir com a roupa limpa do que ir com o uniforme. E aí outra coisa também, né? Ensinar para a criança como que coloca e como que retira a máscara. E aí eu pergunto, quantos adultos sabem colocar e retirar a máscara de forma correta? E eu sei que muitos não sabem, porque a gente fica observando isso. Você entra, né, nos estabelecimentos comerciais, nos restaurantes, no shopping, a pessoa está lá com a máscara no queixo, ela está usando máscara, com o nariz de fora, com a boca de fora, cuspindo na comida, às vezes de um restaurante. Desculpa falar assim, mas é porque deixa a gente assim, bastante preocupados. Então, né, a máscara ela tem que ser bem colocada, né? Não pode encostar na máscara. Se for tirar a máscara, tem que higienizar as mãos antes de estar tirando a máscara. Outra coisa, né, que vai estar no protocolo é que a gente recomenda que a criança leve pelo menos 2 máscaras, que depois que ela fizer a refeição na escola, que ela troque de máscara, mas se isso não for possível, a gente entende a situação social do país, que ela pelo menos ela não toque na máscara durante o período que ela está na escola, e quando ela for alimentar, que pelo menos ela passe o álcool em gel na mão antes de tirar a máscara, e depois que ela colocar, ela passe de novo, né? Então, aí é de acordo com a realidade social. Se usar corretamente a máscara, não é o número de máscaras também que vai fazer a diferença, tá? E aqui, né, eu acho que aqui a questão aqui, eu gosto muito desse quadro CDC, eu acho que eu gosto mais do CDC que a doutora Carolina, tá? Eu sou da saúde pública, e aí, assim, a gente avalia, né, sempre as questões da OMS, eu acho que o CDC tem material muito interessante, é, e aqui eu gosto muito disso, eu sou mãe, eu tenho um filho de 14 anos, e eu li isso aqui e fiquei pensando, meu filho volta ou não volta para a escola? Então, aqui, né, tem esse quadro que eles colocam, que a gente faz essas perguntas aqui, eles falam que se a maioria das perguntas, se a maioria das suas respostas forem não, se a maioria das suas respostas for não tenho certeza, que a família deve discutir, tá, gente? Que isso tem que ser uma tomada de decisão muito consciente. Eu não estou aqui falando que ninguém não deva voltar para a escola, ou que deva voltar para a escola. Tem todas as questões sociais que eu acho que foram muito bem colocadas, que a gente sabe que é uma realidade, tá? Mas também não estou falando isso aqui assim, mas o mais importante, né, neste momento é estarmos vivos. Eu acho que a vida nossa está assim, tá? Tem que ter qualidade de vida? Tem. Mas aí eu acho que a família, ela tem sim que sentar, tem que conversar, tem que fazer uma coisa que ela esteja segura. Então, aqui são as perguntas, né, que a família deve fazer. Isso aqui de acordo com a orientação do CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, assim, eu estou ciente dos planos individual da instituição de ensino para as atividades presenciais durante a pandemia. Eu conheço o plano que a minha escola está aplicando, que a escola do meu filho está utilizando, né? Eu confio nesse plano, eu acho que esse plano está adequado, tá? Então, primeira coisa, se você conhece, né? É, a, a, então, aqui a outra coisa, eu acredito que a escola tenha recursos necessários para implementar seu plano, por exemplo, o pessoal está treinado, tem os suprimentos, tem treinamento. Eu me sinto confortável com o plano da escola se um aluno ou membro da equipe apresentar sintomas ou for positivo para o vírus que causa Covid. Eu me sinto confortável com o plano da escola se um aluno ou membro da equipe é, é, a, a, não, aquele repetir. Meu filho sabe como usar a máscara adequadamente, entende a importância de fazer isso. Né, pergunta isso para vários membros da família, vários membros vão responder, e aqui
Meu filho pode seguir as instruções e ficar pelo menos a 1,5 metro de distância das outras pessoas da sala de aula, enquanto espera um ônibus escolar e sem outros ambientes. São coisas que eu acho que a família tem, né, independente do nível social da família, a família tem que discutir e tem que pensar, né, se aquilo é bom ou não é bom para aquela família. Porque deve tomar uma decisão consciente e tranquila, né? E se tomar essa decisão, seguir as medidas e ter o esforço de estar educando as crianças, tá? Com relação aqui às medidas, né, para a educação especial, né? Então a gente vai ter as questões dos estudantes com deficiência visual, deficiência física ou intelectual, né? Os estudantes que vão utilizar a cadeira de rodas ou outros dispositivos, o autista, que foi até perguntado aí, para essas situações, né, eles devem ser avaliados, acho que a doutora Carolina já colocou isso muito bem, eles têm que ser avaliados de forma individualizada, né, e aí discutir, né, com a família, com a escola e com o profissional de saúde, com o médico, né, porque você não vai conseguir tomar as medidas de biossegurança dependendo da situação para essas crianças. Então, as pessoas, né, que vão ficar com essas crianças talvez tenham que usar EPIs, tipo não usar máscara de tecido, são coisas que a gente ainda tem que discutir, tá? Outra coisa, com relação ao transporte escolar, né? Então, aqui, é, a, a, as crianças, então, elas devem usar máscara desde a saída, né, de casa até o trajeto, durante todo o trajeto, ir na escola, né? É, Aqui, eu fico pensando, né, que na recomendação está aqui realizar obrigatoriamente a desinfecção interna do veículo a cada viagem, então, terminou a viagem, né, está limpando esse veículo com álcool 70%, com outro produto recomendado, disponibilizar dentro do veículo álcool em gel, né? O veículo também está com as janelas abertas, são os mesmos cuidados, né? Se tiver ar-condicionado, né? Evitar o uso. E também tem um cronograma de transporte, né, para evitar aglomerações na entrada e na saída da escola, talvez uma turma entre num horário, outra turma entre no outro. É, e é claro que a recomendação para o motorista é a mesma recomendação que existe para os colaboradores, né, que em nenhuma hipótese, se esse motorista tiver qualquer sinal ou sintoma respiratório, ele deverá estar conduzindo este veículo, né? É, o EPI recomendado para o motorista é a máscara mesmo, não tem outras coisas especiais, né? E tentar manter a distância da criança. E a outra coisa importante para nós da saúde pública é aqui, apareceu um caso na escola, e aí algumas escolas já abriram. E aí nós já tivemos surtos em escolas. O que é surto, né? Surto é quando eu começo a ter casos mais, né, aí dentro daquela escola. Então o que a gente tem que fazer? Né? Teve um caso, então a gente vai acompanhar. O caso foi numa única sala, teve só um caso, teve 2 casos na mesma sala, ou teve em várias salas. Então, aí essa medida aqui da gente estar acompanhando e monitorando o que vai acontecer, né? Porque nós não sabemos, pelo menos para aqui em Minas Gerais, algumas poucas escolas voltaram, só voltaram com o ensino maternal. Então, a gente então tem que monitorar. E aconteceu um caso, ou uma criança, mesmo que a criança que foi para casa e ficou doente, os pais têm que comunicar à escola, né? Porque as outras crianças vão ser consideradas contato dela. Então, no caso, né, o monitoramento do contato, a gente acompanha a pessoa que teve um contato com uma pessoa que teve a Covid por 14 dias, né? E aqui também é importante que as escolas mantenham, né, independente se é escola pública ou privada, algum tipo, né, de relacionamento aí com a unidade de atenção primária à saúde que estiver próxima à escola, tá? Algumas escolas, né, que são escolas particulares, têm um profissional de saúde ali dentro, esse profissional, né, pode ser o ponto focal para estar acompanhando, mas quando a escola não tem, ela tem que ter alguma parceria aí com essas unidades de atenção primária à saúde. Então, gente,
Aí, como é que a gente suspende a aula, né? Nós estamos falando de voltar, eu já estou falando aqui quais são os critérios para suspender. Então, para suspender as aulas presenciais, que são as regras da Secretaria de Saúde, então, a gente pode suspender uma turma, a gente pode suspender um turno, ou a gente pode suspender a aula em toda a escola. Como é que é o critério? Então, se tiver ocorrência simultânea de mais de um caso suspeito ou confirmado, no qual os envolvidos, alunos ou trabalhadores, convivam na mesma sala de aula e não tenham tido contato com outras turmas, aí a gente suspende as aulas presenciais só nessa turma por 14 dias e vai acompanhando. Agora, teve a ocorrência simultânea de mais de um caso, suspeito ou confirmado, e aí são em salas diferentes, mas é no mesmo turno, foi só no turno da manhã, então a gente suspende todas as aulas do turno da manhã durante 14 dias. Agora, tem casos, né, que são em turnos diferentes, em turmas diferentes, aí a gente suspende a aula da escola inteira pelo período de 14 dias, tá? E tem a situação aí, né, que é a situação que nós vivemos hoje, que é a situação do estado ou do município, né? Aí, no caso, né, o Plano Minas Consciente, que é o plano que acompanha aquelas ondas, né, da questão que todo mundo conhece, da onda roxa, vermelha, amarela, verde. Então, por exemplo, na onda roxa, né, nenhuma escola vai funcionar no estado, tá? Então, aí para suspensão no estado tem o Comitê Extraordinário da Covid, que é formado, né, pelos secretários da Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, várias pessoas, e eles é que decidem isso, tá? E quando é no município também, aí, no caso, né, se é no estado inteiro ou é numa macro-região, se uma macro-região, então ela é formada por inúmeros municípios. Se o estado determinar que aquela macro-região está na onda roxa, todos os municípios daquela macro-região, então, suspenderão as aulas, né, porque aí aqui já não é mais só uma recomendação, aqui é uma medida que ela é mais incisiva e que tem que ser adotada, tá? Então, assim, eu falei assim bem rapidamente, que eu não vou ficar lendo cada princípio aqui, mas só para vocês compreenderem, assim, em regras gerais, né, mostrando para vocês que não é muito difícil, mas precisa treinamento, precisa compromisso, precisa de comprometimento da escola, da família, para estar adotando essas medidas. E por que que a gente fala assim que é simples e não é fácil? Porque o que a gente vê na rua é que as pessoas não seguem essas medidas, que são as medidas propostas, né, para as medidas de biossegurança e proteção contra a transmissão do coronavírus. Então, no ambiente escolar, talvez a gente consiga, às vezes, até ter melhores resultados, porque ali as pessoas estão trabalhando com a educação e talvez as crianças consigam seguir melhor as regras do que os adultos seguem. Então, o que eu tinha para falar é isso. Agradeço muito a oportunidade de estar apresentando. Esse protocolo não é o protocolo definitivo, ele ainda é uma versão, né, que ainda precisa de aprovação tanto do COES, que é o Comitê formado por técnicos, e mais do Comitê Extraordinário, que é o, né, dos gestores mesmo. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, doutora Tânia. Foi acho que uma apresentação bem detalhada, né? Acho que vai facilitar bastante o entendimento, tanto por parte dos pais, quanto por parte dos gestores da escola, quanto por parte dos professores. A senhora disse que realmente não é um protocolo simples de ser seguido, mas como estamos todos aqui dispostos a trabalhar pela reabertura das escolas, eu acredito que não vão faltar esforços para o cumprimento desses protocolos. Eu tenho uma pergunta para a senhora. Chegaram várias perguntas aqui ao longo da sua apresentação, mas tem uma que não foi respondida. As outras praticamente todas já foram respondidas. A senhora sabe me dizer se o Estado tem algum programa ou tem feito algum tipo de treinamento com os gestores ou com os professores das escolas públicas para implementação e conhecimento desses protocolos? Então, nós, né, esse protocolo ele foi
Desde o ano passado, como eu disse para você, a gente já trabalha com a Secretaria de Educação, nós já discutimos né, com a Secretaria de Educação, eles são muito envolvidos, né, nessa situação. Eles, é claro, gente, quando a gente entra aqui na escola pública, né, você vai falar assim, a escola pública falta material básico, né? Então eu fico falando assim, vamos colocar sabonete líquido, policheiro com pedal e o papel. É claro que nós que escrevemos o protocolo, a gente coloca tudo que é o de bom e de melhor e o que deve ser, mas nós sabemos dessas dificuldades. E então, assim, mas eles estão trabalhando muito, eles conhecem as regras, eles ajudaram a construir, né, esses protocolos, que é muito importante, e eles estão empenhados, né? Então, mas o que a gente está pensando muito, né, no nível estadual, é de implementar o programa que a gente chama de Programa de Saúde na Escola, onde nós teremos estagiários, né, acadêmicos de medicina, de enfermagem ou de outros da área da saúde ajudando nessa implementação. Hoje a gente tem muitas faculdades pelo estado inteiro, né, em municípios pequenos, né, em regiões menores, a gente tem essas faculdades. Então, nós estamos discutindo internamente esse projeto do programa, né, do PSE dentro da escola, voltado para essas medidas. Também vamos fazer filmes, né? E também, né, eu não falei aqui, as escolas também terão o acompanhamento da vigilância sanitária, né? Elas serão visitadas, independente se é pública ou privada, pela vigilância sanitária dos municípios, para estar observando se as regras estão sendo seguidas, né? Então, vai ter todo um acompanhamento, um monitoramento. É um momento muito importante para todos nós, né? A gente não pode viver assim para o resto da vida, mas nós queremos fazer uma coisa com muita responsabilidade e com bastante segurança. Tá? Ok. Muitíssimo obrigada mais uma vez, doutora Tânia. Eu acredito que... Passando uma moto aqui. Eu acredito que foi bastante esclarecedor. Esse protocolo, ele está disponível para consulta pelas escolas Não, particulares, as escolas públicas particulares que já quiserem se adiantar, como é que elas fazem para ter acesso a algum tipo de protocolo para poderem se preparar para reabrir? então, a gente tem um protocolo publicado lá no Minas Consciente, que não é este protocolo, que esse protocolo ele foi revisto por um grupo técnico de pediatras, né, de outros profissionais. Ele foi devolvido para a secretaria, a gente procura trabalhar com a participação de vários segmentos, e a gente agora está, porque assim, nós como trabalhamos com protocolo desde quando começou a pandemia, né? Então, a gente agora está colocando ele em umas regras, porque o primeiro documento que esse grupo técnico, né, que a doutora Carolina até fez parte, eles entregaram para a gente, e era um documento muito grande, é um documento muito importante para nós técnicos, né, que nós nos baseamos nele para construir várias coisas do protocolo. Agora, o protocolo em si ele tem que ser uma coisa simples, né, as pessoas, assim, com informações claras e objetivas, né? E não tem que ficar explicando por quê também. Para quem vai seguir, tem lá tudo explicado. Agora, este mesmo que eu estou apresentando aqui, como eu disse para você, ele deve ser aprovado até a semana que vem, tá? Mas, assim, o que está lá no publicado hoje no Minas Consciente segue as regras básicas, né, das medidas de distanciamento social que a Secretaria Estadual de Saúde adota. Ótimo, Tá? excelente. Excelente. Mas eu espero que um pouco, né, daqui a alguns dias ele esteja publicado com a versão oficial, que ele passa por várias instâncias, né, que tudo tem muita crítica, tem muita... né, as pessoas não gostam, outros não gostam, a gente que trabalha na saúde pública é assim, aí a gente prefere aprovar em todas as instâncias, inclusive com a Secretaria de Educação, né, que é muito importante, para depois estar publicando. E depois também ele não é um protocolo definitivo, ele nada na Covid é definitivo, ela é uma doença dinâmica, né? Eu só quero, assim, para completar minha fala, é que agora nós estamos convivendo com o que a gente chama de variantes, né? Esse vírus ele vem sofrendo mutações. Em Minas Gerais nós temos, né, grande número das pessoas infectadas com as formas variantes, elas estão predominando hoje, infelizmente, né, por questões aí né, que não depende de nós não conseguimos vacinar a nossa população do jeito que nós, profissionais de saúde, gostaríamos, que
que é o que a gente queria ter, o efeito de rebanho. Se eu tivesse vacinado pelo menos 60% da população, nós estaríamos em outro patamar da pandemia. Então, como a gente ainda tem muita gente exposta, o que a gente fala hoje, tá? Pode não servir para daqui 1 mês, para daqui 2 meses. Então, todo mundo tem que estar acompanhando, tem que estar se atualizando, tá? Tudo é muito dinâmico Isso aí. nessa Muito pandemia, obrigada tá? mais uma vez, doutora. Obrigada mesmo.